E aí, minha família caipora, vamos lá para os nossos palpites do dia 6 de novembro? Então eu trago para vocês os resultados dos dias 4 e 5 de novembro, beleza? Para o dia 4 foram 16 palpites com 12 greens e apenas 4 reds, tá? 75% de taxa de acertos para o dia 4 de novembro. No dia 5 tivemos 18 palpites com 18 greens e 4 reds, tá? O resultado parcial é este e temos 6 jogos que ainda irão acontecer. Então depois verifiquem os resultados na nossa planilha caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp. Fechou, galera? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve aí no canal, deixe o seu like e não se esqueçam de comentar o que vocês acharam dos palpites no final do vídeo. Vamos lá para os nossos palpites do dia 6 de novembro? Bora pra intro! Bora, pessoal, começar com nossas análises para o dia 6 de novembro, tá? Eu trago para vocês o Portland Steelers contra o Shandong Taishan. Separa essa partida na FC Club Champions League com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Portland é de 56%. E nos últimos 9 jogos ele tem 50% de aproveitamento. O Shandong Taishan ele tem 72%. No histórico são 3 vitórias do Portland e um empate. E a média de gols é de acima de 3,5. Em séries as duas equipes vêm com gols nas partidas. Porém o Portland vem sofrendo gols há 5 jogos e o Shandong Taishan vem há 7 jogos marcando gols. Últimos encontros, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Yokohama F Marinos contra o Buriram United. Separei essa partida na FC Clubs também Champions League, com mercado de over 1,5 gols. O Yokohama tem 51% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos. O Buriram tem 83%. Em séries, o Buriram vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Besiktas contra o Malmo. Separa essa partida na Liga da Europa com mercado de over 1,5 gols. O Besiktas tem 58% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Malmo tem 61%. No histórico, são 4 vitórias do Malmo e uma do Besiktas. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm com gols nas partidas, porém o Besiktas vem marcando gols há 7 jogos e o Malmo vem sofrendo gols há 6. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Na casa do Besiktas não temos over 1,5 gols. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Zenit Mostar contra o Sarajevo na Premier League da Bósnia. Separa essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Zenit é de 49% e ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 94%. O Sarajevo tem 83%. No histórico são 19 vitórias do Zrinjski, 14 empates e 24 do Sarajevo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo seus últimos jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas, foram em 5 das últimas 6. Na casa do Zrinjski, over 1,5 gols na maioria das partidas também, em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Mamelodi Sundowns contra o Polok Wayne City. Separa essa partida na Premiership da África do Sul com mercado de vitória seca para casa. Mamelodi Sundowns tem 65% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Polok Wayne tem 61%. No histórico são 12 vitórias do Mamelodi, 4 empates e 6 do Polok Wayne. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Mamelodi Sundowns não empata 5 partidas e venceu 4 delas. Últimos encontros, o Mamelodi Sundowns venceu 4 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Mamelodi Sundowns venceu apenas 2 de 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Mamelodi Sundowns venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Polok Wayne venceu apenas 3 de 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Shakhtar Donetsk contra o Young Boys. Separa essa partida na Liga dos Campeões da Europa com mercado de vitória e empate para casa. O Shakhtar tem 47% de probabilidade de vitória,
com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Young Boys tem 39. No histórico, 3 vitórias do Shakhtar e 2 do Young Boys. A média de gols é de acima de 5 gols. Em séries, o Shakhtar vem vencendo a 3 jogos e o Young Boys vem sofrendo gols a 10. Últimos encontros, o Shakhtar venceu 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Shakhtar venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Young Boys não vence fora de casa. Então, para essa partida, vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida, o Clube Brugge contra o Aston Villa. Separa essa partida na Liga dos Campeões com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para esta partida é de 43% para o Aston Villa. Ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 61%, enquanto o Brugge tem 67%. Em séries, o Brugge vem vencendo a 3 jogos e o Aston Villa vem marcando gols a 5. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Barraca Central contra o Racing Club. Separa essa partida na primeira divisão da Argentina com o mercado de under 3,5 gols. O Racing tem 56% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 56% de aproveitamento nos seus últimos jogos também. O Barracas ele tem 33%. No histórico são 2 empates com a média de gols de abaixo de 1 gol. Em séries, o Racing vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros, under 3,5 nas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Millwall contra o Leeds United. Separa essa partida no Championship da Inglaterra com o mercado de vitória e empate para fora. O Leeds tem 50% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Millwall tem 61%. No histórico, 15 vitórias do Leeds, 4 empates e 11 do Millwall. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes não perdem nos últimos jogos, enquanto o Leeds ele vem sem derrotas a 5 jogos, o Millwall vem vencendo a 3. Últimos encontros, temos vitória e empate do Leeds em 5 das últimas 6 partidas. E jogando fora de casa, o Leeds venceu e empatou 2 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Leeds em 3 das últimas 6 partidas e o Millwall também venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos um vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Feyenoord contra o Salzburg na Liga dos Campeões. Separa essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Feyenoord é de 62% e ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Salzburg tem 56%. No histórico é uma vitória para cada lado e a média de gols é de 3,5. Em séries, o Feyenoord vem sem empates a 5 jogos, vencendo 4 deles, e nos últimos encontros, over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sparta Praga contra o Brestois. Separa essa partida na Liga dos Campeões com o mercado de handicap de mais 2 para fora. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida. O Brestois tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sparta tem 39%. Em séries, o Sparta não empata 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Brestois não perde com 2 ou mais gols de diferença a 6 jogos. Enquanto o Sparta Praga, ele venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença. Então, para essa partida, eu separei um handicap de mais 2 para fora, beleza? Próxima partida, o Stuttgart contra o Atalanta na Liga dos Campeões. Separa essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida e temos o Atalanta com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Stuttgart tem 61%. Em séries, o Atalanta vem vencendo a 3 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Paris Saint-Germain contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Separei essa partida com under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o PSG é de 57% e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético de Madrid tem 56%. No histórico é uma vitória do Paris Saint-Germain e um empate, e a média de gols é de 3,5. Em séries, o Paris Saint-Germain vai marcando gols a 5 jogos e o Atlético de Madrid vem sem empates a 5. Últimos encontros, under 4,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bayern Munique contra o Benfica. Separa essa partida na Liga dos Campeões com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Bayern é de 74%
e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Benfica tem 89%. No histórico são 5 vitórias do Bayern, um empate e uma vitória do Benfica. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Bayern e o Benfica vem vencendo há 3 jogos, e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Bayern, over 2,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Estrela Vermelha contra o Barcelona. Separa essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Barcelona fora de casa é de 81%. Ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Estrela tem 78%. Em séries, o Barcelona vem vencendo a 5 jogos e o Estrela a 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 2,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Inter de Milão contra o Arsenal. Separa essa partida com o mercado de over 2,5 cartões. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida e a Inter tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Arsenal tem 72%. No histórico são 2 vitórias do Arsenal e uma da Inter. A média de gols é de 4 gols. Verificando em séries, a Inter vem marcando gols há 9 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 2,5 cartões na maioria das partidas que as duas equipes disputaram. Verificando a disciplina das duas equipes, a média de cartões na Champions League é de 2 cartões somando as duas equipes. E o nosso árbitro tem uma média de 2,5 cartões por partida. Então, para essa partida, over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Boca Juniors contra o Godoy Cruz. Separa essa partida na primeira divisão da Argentina com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória é de 54% para o Boca e ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Godoy Cruz tem 50%. No histórico, 17 vitórias do Boca, 8 empates e 6 do Godoy. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Godoy vem a 8 jogos marcando gols. Nos últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Boca, under 3,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro. Separa essa partida no Brasileirão Série A com o mercado de handicap de mais 2 para fora. A probabilidade de vitória para o Goianiense é de 41% e ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Mineiro tem 56%. No histórico são 9 vitórias do Atlético Mineiro, 4 empates e 2 do Goianiense. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Atlético Mineiro jogando em casa vem marcando gols há 7 jogos. Últimos encontros, o Atlético Mineiro não perde com 2 mais gols de diferença para o Atlético Goianiense há 6 jogos. E jogando na casa do Atlético Goianiense também não temos o Goianiense vencendo com 2 mais gols de diferença. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Atlético Mineiro ele não perde com 2 mais gols de diferença, além do jogo do Flamengo que ele jogou agora na Copa do Brasil. Enquanto o Atlético Goianiense não vence com 2 mais gols de diferença nenhuma das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu separei um handicap de mais 2 para fora. Fechou? Próxima partida, o Cruzeiro contra o Flamengo na Série A do Brasileirão. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Cruzeiro é de 46% e ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Flamengo tem 72%. No histórico são 18 vitórias do Flamengo, 7 empates e 17 do Cruzeiro. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Cruzeiro vem empatando a 4 jogos jogando em casa, e o Flamengo jogando em casa vem sem empates a 5 jogos, venceu 4 deles. Últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cruzeiro, under 3,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Instituto Córdoba contra o River Plate. Separa essa partida na primeira divisão da Argentina com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o River Plate fora de casa é de 45%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Instituto tem 44%. No histórico, são 8 vitórias do River Plate e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes.
Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E eu vou levar vocês para o nosso bilhete caipora. Bora, galera, com o nosso bilhete caipora. Separei com 5 seleções. Separei over 1,5 gols para o Besiktas contra o Malmo. Vitória e empate para fora para o Millwall contra o Leeds United. O Feyenoord contra o Salzburg com over 1,5 gols. Over 1,5 gols para o Stuttgart contra o Atalanta. E over 2,5 cartões em Inter de Milão contra o Arsenal. Margem total de 2,63 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!